Convido você a abrir a sua palavra, você que trouxe aí a sua Bíblia, o seu tablet, o seu iPad, Abre aí comigo a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. E fique aí com a sua Bíblia aberta em Êxodo, que a gente vai, geralmente eu cubro alguns capítulos quando eu estou pregando, porque está difícil eu cobrir um capítulo só, ou falar só de um texto nas pregações. Geralmente eu falo de blocos inteiros, ou de personagens inteiros. Então, às vezes são 13 capítulos, 5 capítulos, hoje mesmo são 5 capítulos. Então eu vou, traz Bíblia mesmo que vocês vão usar. Amém? Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, Pai. Palavra inspirada, palavra abençoada, palavra que traz vida, palavra que confronta, palavra que transforma, palavra, a única palavra no universo que tem o poder de transformar pecadores. Então, Pai, nós clamamos a Ti, que através do Seu Espírito, o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, para que possamos entender a Sua palavra, mas que o Senhor, Pai, venha nos ajudar a viver a Sua palavra, de maneira que Te agrada, de maneira que Te honra, que não sejamos apenas ouvintes da Sua palavra, mas que sejamos praticantes da Sua palavra. É o que nós Te pedimos essa noite. Continua conosco, dá-nos graça, dá-nos entendimento. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Continuando a história de Moisés, semana passada a gente falou sobre o encontro de Moisés com o grande Eu Sou, com o Deus Todo-Poderoso, na sarça ardente. Se você não assistiu essa pregação, está no YouTube. Se você quer ver o que eu falei semana passada, está no YouTube. E essa semana a gente continua com a vida de Moisés. Aliás, provavelmente todo esse mês eu vou estar no livro do Êxodo, apesar que a gente, na leitura bíblica, vai sair do Êxodo, eu vou continuar no Êxodo, tá? Então esse mês a gente vai ser basicamente todo mês dedicado ao livro do Êxodo. Porque o livro do Êxodo, na minha concepção, no meu entendimento, e eu sei que alguns teólogos também acreditam assim, ele é o centro de todo o Antigo Testamento. Ele é o livro mais importante do Antigo Testamento. O livro do Êxodo, o Êxodo de Israel, é aquilo que vai formar, que vai dar todo o background para Israel se entender como nação. Então, o livro do Êxodo, ele é o evangelho do Antigo Testamento. Como a gente vai ver, como eu vou mostrando para vocês, conforme a gente vai caminhando no Êxodo, ele tem toda a mensagem de Jesus Cristo. Todo o evangelho ele tem ali, em forma de símbolos que vão se cumprir em Cristo mais tarde. Então ele é muito importante, é um livro muito importante. Mas eu vejo aquele monte de coisa, os detalhes da arca, do templo e aquilo ali. Nossa, é muito chato ler aquilo. Aquelas coisas são muito importantes, como a gente vai ver. E as leis também são muito importantes, como a gente vai ver. Porque, nossa, para quê? Mas aquelas leis não fazem sentido. As leis são expressão da graça de Deus no Antigo Testamento. Então, a gente vai andando no Êxodo e a gente vai, talvez, tirando um pouquinho das dúvidas. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Faraó. Sobre as pragas do Egito. E eu separei, eu não vou falar da 10ª praga. A 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, que é a Páscoa, que é o estabelecimento da Páscoa. Porque provavelmente eu vou fazer isso no mês de março, que é o mês que a gente vai estar lidando com a obra de Cristo. Então hoje
a gente vai falar sobre as 9 primeiras pragas do faraó, do Êxodo. Então, a grande pergunta aqui, e é o que vai engatilhar o acontecimento das pragas, e as pragas elas são o quê? Elas são uma mensagem de Deus. Deus está usando as pragas para falar. Para falar o quê? Para responder a essa pergunta do faraó. Porque vem então, Moisés e Arão fazem os milagres, você já leu o texto, fazem os milagres, fazem as coisas, e aí eles falam, deixa o povo de Israel ir, deixa eles irem, assim diz o Senhor. Qual que é a resposta no versículo 2? Quem é o Senhor para que eu deixe eles irem? Eu não conheço esse Senhor. Eu não vou deixar eles irem. Quem é Deus para que eu obedeça a Ele? Por que eu deveria obedecer a Deus? Essa é a grande pergunta de Faraó. Por que eu deveria obedecer a Deus? Então, essa é a pergunta que as pragas vão estar respondendo. Porque eu tenho que obedecer a Deus. E aí eu vou dividir isso em três tempos. Nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele é o único Deus de toda a terra. Deus é o Deus de toda a terra. Eu não vou ler todos os cinco capítulos, mas eu vou pegar versículos de basicamente todos os capítulos. E aí ele vai falar, no capítulo 7, versículo 17, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Capítulo 8, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Capítulo 9, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Então, Deus ele vai fazendo essas pragas, e o que ele quer dizer? O que ele quer falar com as pragas? É isso. Você quer saber quem eu sou? Por que você deve me obedecer? Porque, em primeiro lugar, eu sou o Deus de toda a terra. E aqui a gente precisa entender um pouquinho de cultura. A gente precisa entender um pouquinho do background histórico deles, do tempo em que eles vivem, que é muito diferente do nosso. Principalmente do nosso ocidental. Nós não temos muitas diferenças, nós não vivemos numa cultura em que nós acreditamos em muitos diferentes deuses. Existem aqueles entre nós que acreditam, mas a grande maioria, no nosso tempo, na nossa época, ou acredita que existe apenas um Deus, ou não acredita em nada de nada. Então, essa é a cultura que nós vivemos. Então, quando a gente lê essa pergunta de Faraó, quem é o Senhor para que eu obedeça? A primeira coisa que a gente vê na nossa mente é que ele não acredita que Deus exista. Por causa que nós temos muita dificuldade de tirar a nossa cultura, de tirar a nossa pós-modernidade do texto, e isso afeta na nossa interpretação bíblica. Mas nós temos que entender o texto no seu contexto. Quando o Faraó ele pergunta quem é o Senhor, ele não tem a nossa cabeça. A cabeça de Faraó é mais ou menos essa. Tá bom, os nossos deuses aqui do Egito, temos os nossos deuses. Ele não está duvidando que exista o Deus de Israel, mas ele eu tenho o meu Deus, você tem o seu Deus, porque eu deveria obedecer o seu Deus? Essa é a grande pergunta de Faraó. Não, o seu Deus, ele lá na sua terra, ele é um Deus que ele manda lá, ele tem autoridade naquela região, porque na cabeça daquele povo, daquela época, os deuses das nações, eles eram territoriais. O Deus de Israel, ele é forte aonde? Em Israel. Aliás, você vai ver algumas batalhas que eles lutam com Israel nas montanhas, aí Israel ganha, aí eles falam, não, vamos lutar com eles nos vales, porque os deuses de Israel são deuses da montanha. Então, na cabeça deles aqui, e na cabeça desse confronto com o Egito, não é Faraó lutando com Moisés. Isso aqui são os deuses do Egito contra os deuses de Israel. Essa é a cabeça desse povo. Então, naquela época, quando os exércitos lutavam, não era um exército contra o outro, não eram os Estados Unidos contra algum outro país, como é hoje. Não, naquela época era o Deus de Israel contra o Deus
Moloque ou Astarote, o deus dos filisteus. Você vai ver isso no Antigo Testamento. Então, são deuses que estão lutando contra outros deuses. Aí, por que o cativeiro babilônico ele é tão devastador para Israel? Porque na cabeça do judeu, o que aconteceu com o Deus de Israel? Ele foi vencido. E aí Deus ele vai mandar os profetas para falar: eu sou o Senhor, quem tirou vocês aí foi eu. Então, Deus está respondendo a Faraó: olha aqui, só existe um Senhor, e sou eu. Não existem muitos deuses como vocês acreditam, existem eu. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor de toda a terra. Aí ele vai falar no versículo aí, no capítulo 8, para que você saiba que eu estou nessa terra. Lembra que na cabeça dele é o quê? Não, Deus de Israel é forte lá em Israel. Não, eu estou aqui nessa terra. Capítulo 9, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Eu não sou apenas o Deus da terra de Israel que está nessa terra, eu sou o Deus de toda a terra. Então só existe um Deus. Mas como essa pergunta de Faraó é esse, mas por que eu tenho que obedecer aos seus deuses? E essa frase, apesar de Faraó ele viver num mundo pluralista de deuses, muitos deuses, diferentes deuses, e nós vivemos uma cultura muito parecida com a de Faraó, porque nós vivemos nessa cultura do relativismo. O que é relativismo? Como você sabe que lá pelo século XVI, 17, vai nascer a industrialização, começam só a surgir os grandes aglomerados, então pessoas de diferentes crenças começam a ser colocadas no mesmo lugar. Aí quando essas pessoas começam a ser colocadas no mesmo lugar, o que acontece? Elas acreditam em uma coisa, você acredita em outra coisa, e elas começam a comparar umas com as outras. E aí começam a criar o quê? O relativismo, começa a nascer o relativismo. O que é relativismo? O que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. O que é certo para mim, pode não ser para você. Então tudo é relativo. Não existe o quê? Verdade absoluta. O relativismo ele vai falar isso. Não existe uma verdade absoluta. O que é certo para você talvez não seja para mim. Então a gente tem que ser o quê? Tolerante. A grande virtude da pós-modernidade é o quê? A tolerância. A gente tem que ser o quê? O politicamente correto. A gente não pode falar de Deus na escola. A gente não pode levar a Bíblia para a escola. A gente não pode falar de Deus no trabalho. Principalmente aqui. Então a gente tem o quê? A gente tem que ir pisando em ovo. E aí nós somos então essa sociedade relativista. Por quê? Por que isso é parecido com o Faraó? Porque o mesmo jeito, quando você tenta falar de Deus para alguém, por que eu tenho que obedecer esse seu Deus? Por que você acha que esse seu Deus é melhor do que no que eu acredito, na minha religião, no que eu acredito? Por que você acha que a sua religião é a certa? Não todas as religiões são certas. Não existe verdade absoluta. Essas são as respostas que nós temos no nosso tempo. E é basicamente a mesma resposta que Faraó está dando. Por que eu tenho que acreditar e aceitar o seu Deus e obedecer ao seu Deus? E a primeira resposta para essa pergunta é que Ele é o Senhor, o único Senhor. E não existe outro Deus além dEle. E não existe relativismo, existe uma verdade absoluta, e é essa aqui. Essa é a verdade. Nós andamos pela palavra, que é a verdade. Amém? Então, as pragas elas vão responder a isso. Por que eu tenho que obedecer a esse Deus? Em primeiro lugar, porque Ele é o Deus, o soberano de toda a terra. Só existe um Deus. As pragas vão dizer isso. Só existe um Deus, o soberano de Israel. Como eu já disse, as pragas são ataques aos deuses. Deus está o quê? Eu não vou falar de todas as análises aí, porque se você pegar livros de Antigo Testamento, estudar isso, você vai ver que vai ter autores, por exemplo, Paul Hoffman, ele vai falar no livro dele, o Pentateuco, cada uma das pragas, o que Deus que representa. Então Deus está humilhando os deuses do Egito com as pragas. 2 exemplos. Em primeiro lugar, o Nilo. A primeira praga, o Nilo se transforma em sangue, a água do Nilo se transforma em sangue. Por que ele faz isso? O que Deus está fazendo com isso? Ele está
o Nilo, ele é adorado no Egito como se fosse um deus. Por quê? Porque toda a vida do Egito dependia do Nilo, das enchentes do Nilo. Então, se as enchentes não aconteciam, se o Nilo não trazia as colheitas, se o Nilo não aguava as margens, o que acontecia com o Egito? Faltava comida, passava fome, essas coisas todas. Então, eles adoravam o Nilo como se fosse o quê? Um deus. Então, Deus está atacando um deus deles, que é o rio Nilo. E falando, vocês acreditam que ele é o que dá vida, que é ele que sustenta? Então, aquilo que vocês pensam que dá vida, que é a água do Nilo, eu vou transformar em sangue para vocês beberem. E essa vida já não será mais vida, porque vocês não podem beber sangue. Aí, o segundo exemplo, lá no capítulo 9, ele vai falar o quê? Ele vai falar na última praga, não no capítulo 9, na última praga, que é a 9ª praga, na verdade na penúltima, a escuridão. Qual é o maior deus para os egípcios? Ra, o deus sol, que em alguns vão dizer, alguns estudiosos vão dizer que Faraó se denominava filho de Ra. Então ele está o quê? Não apenas humilhando os 3 dias de escuridão, estão colocando Ra à prova. Ra é um Deus? É o maior Deus que vocês têm? Então vamos ver quando eu colocar escuridão sobre todo o Egito, o que o seu poderoso Deus pode fazer? Nada. Porque ele é um falso Deus, ele não existe. Ele está atacando o Deus deles, o maior Deus do panteão deles, e ele está atacando o próprio Faraó, que se denominava um filho de Ra, que recebia a adoração como se fosse um Deus. Mas a mensagem vai trazer outras coisas. Outra coisa que a gente vai ver na vida de Faraó, e é muito claro nesse texto, porque você leu esse negócio de endurecer o coração, Deus endureceu o coração, o Faraó endureceu o coração, e aí é o quê? Deus endureceu, o Faraó endureceu, o que é o quê? Até a 6ª praga, quem endurece o próprio coração é quem? Faraó. Depois Deus endurece o coração para que o propósito dele se cumpra. Contudo, e o apóstolo Paulo vai pegar isso em Romanos capítulo 9, porque essa pergunta eles vão fazer para o apóstolo Paulo. Mas se Deus endureceu o coração de Faraó, quem pode ir contra a vontade do Senhor? Aí a gente pensa que o apóstolo Paulo vai dar aquela resposta teológica, vai responder todas as nossas perguntas. Ele fala assim, quem é tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem é tu, ó homem, para chamar ou pensar que Deus é injusto no que ele faz? Então, aqui é aquele grande dilema entre responsabilidade humana e soberania de Deus. Como que a gente encaixa essas coisas? Como que a gente encaixa essas duas coisas? Na nossa mente isso não encaixa direito, mas na mente de Deus isso é perfeitamente tranquilo. Mas o grande exemplo de Faraó é que o Faraó do Egito é a maior prova que nós não somos transformados pela operação de milagres e resposta de oração. Pecadores fora de Deus não são transformados por operação de milagres. Mas se um milagre acontecesse na vida daquela pessoa, ela acreditaria em Deus. Essa é a resposta. O que pecadores precisam não é de milagres, resposta de oração. Nada disso transforma o pecador. Isso pode aliviar a pressão do momento, mas isso não transforma. O que transforma é o Espírito Santo que vem e convence do juízo, do pecado e da justiça. Fora disso, ninguém vai para Deus. Nós somos como Faraó, nós odiamos Deus. Romanos capítulo 1, 2 e 3. Não existe um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Nós dependemos da graça dele. E Faraó é o grande exemplo. E ele vai colocar, eu coloquei o texto do capítulo 8, que as pragas das rãs estão lá, e então ele vai falar para Moisés, ore ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Aí o Moisés pergunta, tá bom, quando o Senhor quer que eu tire as pragas, as rãs?
E eu, se fosse agora, nesse exato momento. Mas ele quer testar Deus. E ele fala, amanhã. Porque vai que as pragas vão embora hoje. Aí eu vou saber que não foi o Senhor. A não ser amanhã, tá bom, amanhã elas vão sair. No outro dia as rãs morrem. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não lhe deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Não é a solução de problemas que nos levam a transformar a nossa vida e uma vida com Deus. É a ação do Espírito Santo. Porque o que não faltou para esse povo foi ver milagre de Deus. E como que eles atravessam, até a gente fala dos israelitas, mas olha os egípcios. Eles tiveram todos os sinais de que Deus é o único Deus. Deus é o único Deus. E Israel passa e vê, e está recebendo essas coisas, e eles passam como? A primeiro obstáculo eles já começam a reclamar. Ô Moisés, não tinha caixão suficiente no Egito? Para você trazer a gente aqui para morrer no meio do deserto? Então, e nós somos assim. Porque nós vimos muitos outros milagres maiores, falei isso na escola dominical hoje de manhã, maiores do que esse povo, que a gente fala, a gente não viu Deus descer na coluna de fogo, abrir mar, fazer isso. Nós vimos Deus enviar o seu Filho, que morreu por nós naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Você quer um milagre maior do que esse? Ele é o nosso milagre. Se Jesus Cristo não transforma, não tem nada que transforme. Nada. Mas, além de anunciar que Deus é o único Deus, as pragas também dizem que Ele é o quê? O Criador e o sustentador de todas as coisas. Porque se você começar a perceber, e esse é meu segundo ponto, por que eu devo obedecer a Deus? Porque Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Por quê? Porque se você for analisar, as pragas do Egito, elas são consequências naturais, elas vão acontecendo naturalmente, seguem uma ordem natural. Por exemplo, o Nilo se transforma em sangue, os peixes morrem, as rãs que conseguem sair, animais que conseguem sair fora da água, eles vão ficar no Nilo? Eles vão sair. Então a gente começa a desencadear uma série de coisas, e eu lembro de que mais ou menos há 10 anos atrás, eu estava assistindo esses History Channel, ou alguma coisa assim, o Geographic, alguma coisa assim, e eles estavam falando das pragas do Egito, e eles são todos liberais, eles não acreditam em Deus, então tudo eles tentam explicar de uma maneira racional, tem alguma explicação, científica para eles. Aí, mas foi muito interessante como que eles fazem essas conexões naturais com as pragas. E as pragas são mesmo conexões naturais. Deus, Ele está desencadeando os processos naturais para o quê? Para atingir o Egito. Mas perceba uma coisa, só acontece quando Deus manda. E para exatamente quando Deus manda. Porque Deus é o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. E se você está lendo aí o texto, a sua leitura bíblica, você vai entrar, você vai ver que as pragas, elas são um desfazer do ato de criação de Deus. Como assim? Na verdade, deixa eu só ler esse texto aqui rapidinho. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você, o seu povo, com uma praga que teria eliminado você da terra, mas o mantive em pé exatamente com esse propósito, mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. As pragas, elas têm o quê? O intuito de mostrar quem é Deus, não apenas para os egípcios, mas essa história, ela ia se propagar por toda a terra, até chegar nos dias de hoje, nos trazendo fé, esperança, e mostrando que Ele é o Senhor. Mas voltando no processo de desfazer, esse processo de destruição da criação, esse reverso do ato criador de Deus, como que começa Gênesis capítulo 1, versículo 2?
A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E disse Deus, haja, e houve. Disse Deus, haja, e houve. Aí você vai ver o quê? Deus, ele cria o meio ambiente, para que o meio ambiente tenha o quê? Animais, para que o meio ambiente tenha homens, para que o meio ambiente, aí vai produzir plantas, insetos, e os insetos vão trabalhar na sustentação, na manutenção das plantas, e ele vai tirar o quê? O caos e trazer para ordem. O que é o êxodo? O que é as pragas do Egito, nessa época do êxodo? Eles são o oposto da criação, ele é desconstrução. Porque o que está acontecendo aqui? Tudo obedece a Deus, e disse Deus, e se fez. Disse Deus, e se fez. Por que você tem que me obedecer? Porque toda vez que você me desobedecer, você vai desencadear na sua vida um processo de destruição daquilo que eu fiz. E é natural que isso aconteça, porque Ele é o nosso Criador, o nosso sustentador. Se Ele é o Criador, se Ele é o sustentador, Ele sabe como a nossa vida opera. E quando Ele nos dá uma ordem, Ele não está dizendo, está vendo como eu sou poderoso, e você tem que me obedecer porque eu sou Deus, e eu sou... Não, a desobediência a Deus vai desencadear o quê? Um processo natural de destruição da nossa própria vida. Por que eu tenho que obedecer a Deus, em segundo lugar? Porque a não obediência, nós estamos indo contra o Criador da vida, que sustenta e sabe como a nossa vida funciona. E se Ele nos ordena, se Ele nos manda, se Ele nos dá mandamentos, se Ele nos dá uma direção, nós devemos obedecer. Por quê? Porque toda vez que nós não fazemos, nós desencadeamos sobre nós processos naturais que vão nos levar ao caos, à destruição. O colapso geral da nossa vida, que leva à destruição. Então, às vezes a gente começa a ver as coisas, e a gente, não, eu tenho que obedecer a Deus, porque se eu não obedecer a Deus, Deus ele vai vir e vai me castigar de alguma maneira, igual, como aquele menino lá no céu, que tem um brinquedo, se você não me obedecer, eu vou quebrar sua perna, para você ver, vou te ensinar uma lição. Você tem que me obedecer. As ordens de Deus não são arbitrárias, não é Deus querendo mostrar que Ele é Deus. Não, eu vou ter que controlar a sua vida, não. Como eu já disse no começo, a lei de Deus, ela é a expressão da graça de Deus. Se nenhum de nós obedecermos às leis de Deus, os mandamentos de Deus, não lermos a palavra, não buscarmos a orientação de Deus na palavra, Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. A nossa vida que vai sendo desintegrada, a nossa vida que vai sofrer o quê? Da ordem, como Deus nos criou. Na ordem, criei, tenho sonhos para você, eu tenho objetivo para você, eu tenho aqui propósitos na sua vida que eu quero que você cumpra, e são bons, e vão te levar para mais perto de mim. Aí você vem, como veio Moisés, Moisés, agora vai lá e tira meu povo. E Moisés, não, vou não. E aí, Deus não precisa vir e quebrar a nossa perna. Vou te ensinar uma lição. Não. O próprio processo natural das coisas vai fazer isso. Porque quando nós nos rebeliamos contra o Criador e sustentador, nós liberamos na nossa própria vida processos que vão nos destruir e destruir todos que estão à nossa volta. Porque não é isso que faz Faraó com todo o seu povo. Quem desobedece? Faraó. O que acontece com o povo? Todo mundo paga. Então, marido, esposa, filho, desobedecer, quando o marido desobedece, a casa inteira paga. Quando a esposa desobedece, a casa inteira paga. Nós temos que entender que nossos atos não são atos isolados, nós não vivemos numa ilha. Tudo que nós fazemos vai afetar a vida de outros. E é isso que acontece com o pecado. Aí a gente vai se mergulhando no pecado. Mas é eu e Deus. Não. É você, sim. Todos esses processos acontecendo na sua vida e afetando todo mundo. Quando um filho, por exemplo, cai na droga. É ele que caiu na droga e não aconteceu mais nada. A família inteira é destruída.
Então, o fato de nós... Por que eu devo obedecer a Deus? Porque obediência a Deus não é opcional. Por quê? Porque Ele sabe como a nossa vida opera. E Ele é o Pai amoroso que tem o melhor para nós. Ele não é o Deus todo-poderoso, arbitrário, que quer controlar a sua vida. Vou dar um exemplo disso aí, para a gente meditar um pouquinho. Vou dar um exemplo. Você vai no médico, você está diagnosticado com alguma doença, diabetes ou sei lá o quê. Alguma doença. Aí você vai no médico. Aí o médico fala, ô Xande, você tem que parar de comer açúcar, você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo, parar de comer carboidrato e arroz, nada mais, acabou. E vai ter que tomar esse remédio. Esse remédio vai te dar sono, esse remédio vai te dar isso, aquilo e aquilo outro. O que o Xande não vai falar para o médico, ele não vai falar isso, está vendo? Isso que você está fazendo é tentar controlar a minha vida. Isso que você está fazendo é tentando se impor sobre a minha vida. O Xande vai falar isso para o médico? Por quê? Porque não é esse o caso. Quando o médico está falando aquilo que, faz isso para quê? Para que você viva. Faz isso para que você tenha qualidade de vida, tenha saúde. Assim são os mandamentos de Deus. Assim é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Por que eu devo obedecer? Porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Porque a gente começa a ver os mandamentos de Deus e muita gente fala isso. Não gosto da igreja, Rodrigo, esse monte de mandamento, é Deus tentando nos restringir, a gente não pode isso, não pode aquilo. Em primeiro lugar, não veja os mandamentos como um muro que te cerca. Aquilo ali é uma cerca de proteção para que você não caia, para que você... Imagina que tem um abismo atrás do muro, para que você não caia do abismo. Não é um Deus tentando te segurar, te manter. Porque se você desobedecer, Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas Ele te ama demais, demais. E para que você saiba como governar e sair, mandar pela vida, Ele nos deu a palavra dEle. Por quê? Porque Ele é o Criador e sustentador da nossa vida. Em último lugar, por que eu devo obedecer a Deus? Porque Ele é aquele que nos salva por meio do julgamento e nos liberta da escravidão. Como assim Ele nos salva por meio do julgamento? Algumas instâncias que a gente vai ver, como que eles são salvos? Eles são salvos por meio dos atos de julgamento de Deus contra os egípcios. Né? A gente vai ver isso. Então, a mensagem das pragas tem o intuito de salvar. Porque a gente lê a Bíblia, e quando a gente chega nas pragas, a gente que é crente, a gente faz assim, cara, eu amo isso aqui, porque é o Deus mostrando a força dele, esmagando os inimigos nossos, porque nós somos o povo de Deus, né? Aí a gente gosta de ver Deus matando todos os nossos inimigos e indo à frente. A gente é esse povo. A gente lê, nossa, esse texto aqui é muito legal. Se você está lendo esse texto dessa maneira, tem uma informação para você está lendo errado o texto. Mas aí tem o outro oposto. Está vendo? É exatamente por causa disso que eu não gosto desse Deus, dessa Bíblia, desses crentes, dessa religião sabe, que tem essa instituição. Eu não gosto disso, está vendo? Esse Deus que castiga aquele que não concorda com a opinião dele, esse Deus mesquinho, que só porque ele tem todo o poder, ele pode matar quem ele quiser. Mas essa também não é a mensagem das pragas. O que é a mensagem das pragas? A mensagem das pragas é salvação. Abre aí comigo no capítulo 9, a sua Bíblia. Para a gente entender que as pragas, elas não são esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que mata todo mundo e que quer se vingar das pessoas. Versículo 9, a partir do versículo 14, diz assim: caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu.
porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga, que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Versículo 19. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens, animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. O que está acontecendo aqui? Gente, se Deus queria matar, destruir, acabar com tudo, por que Ele manda avisar e recolher o povo? Não, eu vou fazer, vou make sure que essa praga vai cair no dia, porque aí no dia eu vou conseguir matar mais gente, destruir mais animais. Se Deus quer destruir, não era isso que Ele tinha que fazer? Por que Ele avisa para tirar? Porque o intuito não é destruição, o intuito é salvação. O intuito é acontecer o que está acontecendo no versículo 20. O que está no versículo 20? Os conselheiros do faraó começaram a fazer o quê? A acreditar em Deus. Chegou no ponto, eles entenderam que Ele é o único Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador, que Ele é o Deus de toda a terra. Ai de mim se não obedecer a Ele. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Mas aí os egípcios, Deus não é exclusivista. Deus não está ali querendo salvar apenas hebreus. Não, vou salvar só esse povinho aqui, só os Israel. Nunca foi. Nunca foi. Ele elegeu Abraão, escolheu Israel, para que lembra da promessa para Abraão, todos os povos da terra fossem abençoados. Então ele está aqui e você vê que os egípcios já começam o quê? A entender e a se converter ao Senhor, a obedecer ao Senhor. Aí tem os dois lados, aí tem no versículo 21, aqueles que não temiam a palavra do Senhor, deixaram no campo. E o que aconteceu? Veio o granizo e morreram os rebanhos e morreram os escravos. Todo mundo que não estava debaixo do abrigo, morreu. Mas Deus, Ele manda o julgamento, mas Ele dá o quê? A possibilidade do escape. Ele manda o julgamento, e Ele também, no julgamento, Ele nos dá a possibilidade. Esse é o julgamento. Isso aqui é o que vai acontecer. Mas eu vou te dar a possibilidade de escapar. Então, nós vemos isso acontecer mais uma vez lá para frente. Deus, Ele manda o julgamento. Mas Ele fala o quê? Eu vou julgar. Tem um dia marcado em que eu vou julgar. Abre Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16. Finalzinho da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 16. O livro preferido de vocês. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 8, diz assim: o quarto anjo derramou sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados. O sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemaram contra
o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, se recusaram a arrepender-se das suas obras que haviam praticado. Versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada uma. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Olha a linguagem das pragas. Quais são as pragas que a gente viu ali no Êxodo? E se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver as similaridades. Ele transforma o quê? Ele vai jogar ali, vai transformar a água, o mar, em sangue. Ele vai mandar o quê? Granizo, pedras de 35 quilos. O que é uma pedra de 35 quilos caída do céu faz na terra? E então a gente vai ver na linguagem do Apocalipse a mesma linguagem empregada onde? Em Êxodo. Existe ainda o dia que Deus marcou para julgar, porque ali ele julgou o Egito, a nação. Para quê? Para tirar o seu povo dali. Existe o dia que ele ainda vai julgar. E aquele grande e terrível dia que o Senhor Jesus julgará. Ele veio como o cordeiro, agora ele vem como o juiz. Então nós esperamos esse dia, existe esse dia, mas Deus não nos deixou sem um escape. Porque da mesma maneira que ele providenciou através do julgamento, ele providenciou salvação para os hebreus e para os egípcios, porque egípcios vão junto. No final das pragas ali, cara, entendi que o seu Deus é o Deus, e eu estou indo junto com você, não sei para onde vocês vão, estou indo junto, aqui eu não vou ficar, eu sei que eu entendi quem esse Deus é. Através do julgamento, Deus ele traz salvação. Por meio do julgamento, ele traz salvação. Qual que era a mensagem de Apocalipse? Olha para Deus, e os homens fizeram o quê? Eles amaldiçoaram o nome de Deus que tem o poder sobre as pragas. Eles se recusaram, como Faraó se recusou. O coração deles, no meio daquele dia, o dia terrível do julgamento de Deus, eles se endureceram e se revoltaram contra Deus. É a mensagem, essa é a palavra dele. Mas Deus proveu o quê? Um que foi julgado no nosso lugar. Ele proveu o meio de escape. E quem é? O Cristo, o nosso Senhor. Por causa dele, ele tomou sobre ele o nosso pecado, a nossa rebelião, e carregou sobre madeiro. Se você abrir Mateus capítulo 27, o que acontece em Mateus capítulo 27 na crucificação? Quando Jesus, ele grita da cruz, Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Porque Jesus Cristo tomou sobre ele os nossos pecados, a nossa iniquidade, e Deus o castigou. Isaías capítulo 53, versículo 10. E agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele carregou as nossas iniquidades. Através do julgamento dele, nós fomos salvos. Assim como Deus, através dos julgamentos das pragas no Egito, ele salvou Israel e aqueles egípcios que foram com eles. Assim
foi conosco em Jesus Cristo. Ele julgou. Mateus 27, e sobre toda a terra houve trevas. Ele enfrentou as trevas que eu e que você nunca poderíamos ter enfrentado. Para que nós pudéssemos então ter o quê? O caminho para a nova terra, a terra que mana leite e mel. E esse é todo a mensagem de Êxodo. Se você ainda não entendeu o framework aí de Êxodo, como que funciona? Aqui está um povo escravo que é liberto por causa dos julgamentos, aquele que envia o filho que envia o seu anjo, e o seu anjo, como eu falei semana passada, ele desce, eu vi o sofrimento, e eu desci para libertar o meu povo. E aí ele envia o seu anjo à frente do seu povo, que os tira através do julgamento, passam pelo mar para levar para onde? Para uma nova terra, a terra que mana leite e mel. Como que isso é o evangelho? Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Deus então enviou quem? O seu filho, para que o seu filho tomasse sobre ele os nossos pecados. E através do julgamento dele, ele julgou o filho. E através do julgamento dele, nós então temos liberdade, acesso ao Pai. Para quê? Para nos levar à nova Jerusalém, a terra que mana leite e mel, onde viveremos com o Senhor para sempre. Existe sim o dia do julgamento, mas Deus proveu salvação através do Filho. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos salvou em Cristo, porque grande salvação nós temos através do Filho que foi julgado, condenado no nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e conquistou a morte, e por causa da vida dele nós temos vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez. Agora, Pai, nos ajuda, Senhor, a entender que nós devemos te obedecer, porque o Senhor nos ama, e andar em obediência por amor, porque o Senhor sabe aquilo que é o melhor para nós. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e agradecemos por tudo isso e pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.